Olá, estamos de volta aqui pelo nosso canal que tem procurado abençoar sua vida através das mensagens que temos colocado aqui. E eu quero começar a mensagem de hoje falando de um assunto que muitas vezes se torna um pouco polêmico para as pessoas, que é o perdão. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar. Preferimos pedir desculpas. Ah, me desculpe pelo que eu fiz. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina sobre o perdão. E há um texto da palavra de Deus que vai nos ajudar muito nesta mensagem. Ele está em Mateus 18, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. A cura dos relacionamentos feridos. Eu vou deixar ao final desta mensagem o link de um vídeo que você vai poder resgatá-lo no YouTube, porque eu não posso colocá-lo aqui junto a essa mensagem por questões de direitos autorais. Então eu deixo o link para você entrar no YouTube, acessar este vídeo e assisti-lo. É a emocionante história do perdão de Adele, contada pelo pastor Mark Finlis. Ele conta a história da esposa de um pastor em Ruanda, na África, que esse pastor foi morto por grupos guerrilheiros de uma forma muito cruel. E a esposa sobreviveu. Anos depois, essa esposa foi fazer um trabalho numa penitenciária e lá encontrou um dos matadores do seu esposo. E aí você vai ter que assistir o vídeo, porque é um vídeo muito emocionante. É um vídeo que vai fazer você refletir muito sobre o perdão. Assista o vídeo. Ao final da mensagem eu vou deixar o link para você acessar o vídeo e assisti-lo na íntegra. Perdão, uma palavra pequena, mas com significado tão grande e que pode resolver tantas situações ruins. E até mesmo dependendo de como ela for pronunciada, onde ela for pronunciada e por quem ela for pronunciada, ela pode cessar guerras. Mas quantas vezes nós nos esquivamos, nós fugimos dessa palavra, porque é preferível pedir desculpas. Perdoar é pedir perdão. Perdoar é apagar, é esquecer. Olha o que diz a definição de perdão. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação, olha só, visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo determinado pela pessoa ou por si própria. Às vezes parece impossível, não é? Mas nós vamos refletir juntos através da palavra de Deus. E eu tenho certeza que ao final desta mensagem você há de refletir, de repensar sobre a questão. Até porque a Bíblia vai dizer assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, vieste para perto dele pelo sangue de Cristo. Ou seja, se você vive ao lado de Jesus, se você vive com Jesus, você vai conseguir perdoar. Só há perdão se uma das partes de fato estiver arrependido e a outra verdadeiramente disposta a sentir compaixão em aceitar o perdão. Ou seja, o perdão é algo mútuo. Eu peço perdão,
mas a outra parte precisa aceitar o perdão. Como praticar o perdão? Como eu já falei, perdoar é diferente de esquecer, de pedir desculpa. O perdão faz parte de um processo e muitas vezes é doloroso, mas é necessariamente preciso. É como mexer numa ferida. Ressentimos em mexer nela, em abrir, em passar remédio, mas é necessário. Então, o perdão, às vezes, ele dói devido à situação, devido ao fato que ocorreu, mas precisamos. Quantas vezes perdoar? É o que o texto nos diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, um ato contínuo de perdoar a pessoa. O perdão ele gera cura em quem perdoa. Olha que interessante. Ele é o melhor remédio para a saúde emocional. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração, a cura das emoções. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Ou seja, eu posso até me lembrar do que fizeram para mim, mas eu não sinto mais dor. Perdoar é zerar a conta, é não cobrar mais aquela dívida. O perdão é ato de misericórdia e manifestação da graça. O perdão é absolutamente necessário e, por várias razões, precisamos sempre perdoar. Interessante, olhando a forma da cruz de Cristo, a vertical e a horizontal. Na vertical é o homem com Deus, e na horizontal é o homem com o homem. Ou seja, quando eu estou na posição vertical, na horizontal, eu perdoo e sou perdoado. E na posição vertical é Deus me perdoando. E Ele sempre faz isso. O perdão é necessário porque temos queixas um dos outros. Nós não somos perfeitos, não vivemos de uma família perfeita, não temos um casamento perfeito, não temos filho perfeito, nem frequentamos igrejas perfeitas. Ou seja, sempre temos queixas uns dos outros, sempre temos dificuldade de relacionamento. Por isso, a importância do perdão. Nossas fraquezas, nossas limitações transpiram as nossas palavras e atitude. Sem o exercício do perdão, ficamos cheios de mágoas. E a mágoa gera uma amargura no coração. A amargura perturba a pessoa, alimenta e contamina o ódio. Então veja a importância do perdão. O perdão é necessário porque fomos perdoados por Deus primeiro. Ele primeiro deu o exemplo nos perdoando. Olha lá no Jardim do Éden a história da Adão e Eva. O que eles fizeram? Desobedeceram a Deus, contrariar a vontade de Deus. O que Deus fez? Perdoou o casal. Deu uma segunda chance àquele casal. Lógico, pagaram um preço, a gente sabe disso, mas houve o perdão de Deus. Portanto, é impossível eu e você vivermos sem perdoar a parte que nos machucou, a parte que nos ofendeu. O perdão é necessário porque, por meio dela, restauramos relacionamentos feridos. A Bíblia não oculta o perigo devastador da mágoa dentro da família. Olha o caso de Caim e Abel, José e os seus irmãos, Absalão e Amon, tudo fatos relacionados na Bíblia. Há pessoas doentes, perturbadas emocionalmente, porque um dia foram injustiçados por palavras impiedosas, atitudes truculentas. Há pessoas que são prisioneiras de traumas e abusos sofridos na infância. Há indivíduos que não conseguem avançar na vida, rumo ao futuro, porque nunca se desvencilharam das amarras do passado.
Ou seja, a falta do perdão, ela leva a uma série de problemas emocionais e que muitas vezes se transforma até mesmo em doenças psicossociais. Então nós precisamos aprender a perdoar. O perdão destampa o poço infectado pela doença emocional. O perdão é necessário para experimentarmos plena felicidade. Eu só vou conseguir ser feliz, eu só vou conseguir viver uma felicidade tranquila a hora que eu perdoar a pessoa. Porque é aquilo que eu falei, eu vivo preso ao passado, eu vivo preso por aquilo que a pessoa me falou ou me fez. Eu vivo alimentando uma amargura, um ódio. Eu fico arquitetando uma vingança contra aquela pessoa. Tudo causado pela falta do perdão. E quando eu perdoo aquela pessoa, assim como Jesus nos ensina através da sua palavra, eu vou viver uma vida diferente. Há um texto na Bíblia que diz: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se perdoados os pecados de alguém, serão perdoados os seus. Se o retiverdes, serão retidos. Isso está em João 20, de 22 a 23. Ou seja, Jesus disse que eu vou receber o Espírito Santo na minha vida quando eu perdoar os pecados de alguém, o ódio, a amargura que aquela pessoa me fez. Então eu preciso perdoar para ter paz com Cristo. O Espírito Santo nos dá autoridade para perdoar pecados. Quando temos intimidade com Deus, recebemos essa capacidade de perdoar, de aceitar a palavra do outro. Devemos perdoar porque também erramos e somos carentes do perdão de Deus e de outras pessoas. Ou você que está me ouvindo nunca fez nada digno de que o outro te perdoasse. Eu deixo essa reflexão para você. Não somos melhores do que ninguém para nos recusar a dar perdão ou aceitar perdão. O perdão é de Deus e nós devemos dá-los a todos. As adversidades são úteis para moldar o nosso caráter, temperamento e personalidade. Por isso devemos ter maturidade para entendê-los. Precisamos ser mais espirituais, termos mais amizade, intimidade, afinidade com Deus, porque aí sim nós vamos ter como perdoar as pessoas. Pedro, nesse texto que nós lemos, ele coloca isso: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus fala: não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Só que essa conta, biblicamente, ela ilustra que eu não vou perdoar 499 vezes, porque 70 vezes 7 dá 499. Não é que eu vou perdoar 499 vezes a pessoa e está quites. Não. O que Jesus quer ensinar aqui com essa matemática é que eu devo perdoar continuamente, quantas vezes for necessário, porque o perdão, ele vai limpar a minha alma, ele vai me trazer tranquilidade, ele vai me fazer lembrar das coisas que me fizeram, mas eu não vou mais sentir a dor, a raiva, a amargura. Ele vai me trazer misericórdia, ele vai me trazer graça. Então, eu preciso perdoar. E eu preciso aceitar o perdão, porque muitas vezes eu até perdoo as pessoas, mas quando alguém me pede perdão por algo, eu falo: eu não te perdoo. Ou então falo assim: ah, tá bom, eu esqueci o que você me fez. Só que eu falo isso de uma expressão. No fundo, eu fico ali alimentando aquilo, esperando uma oportunidade para dar o troco para aquela pessoa.
Eu espero que essa mensagem tenha ajudado a você a melhorar o seu pensamento, o seu raciocínio sobre mágoas, sobre perdão. Se você tiver alguma mágoa, algum ressentimento contra um familiar, contra um colega de trabalho, contra um vizinho, experimente praticar os ensinos contidos nessa mensagem, ensinos da palavra de Deus. Perdoa, aceite o perdão e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Que Deus possa abençoá-lo. E assista o vídeo, que eu vou deixar a transcrição, o link aqui no final desta mensagem. Eu tenho certeza que ao assistir este vídeo, você vai repensar sobre tudo isso que falamos aqui nessa mensagem. Que Deus te abençoe. E obrigado por mais uma vez estar comigo neste canal.